Quer dar um tempo no trânsito? Então fique ligado no assunto de hoje, as vantagens de se andar de bike. Além, é claro, de uma matéria super legal com a Soninha Francini e Renata Falzoni. A Organização Mundial de Saúde recomenda. O uso de bike ajuda a melhorar a saúde pública. Mas não é só isso não. Pedalar define os músculos, você fica com o corpo sarado, você conhece lugares diferentes e faz amizades. Na Holanda, 48% da população utiliza a bicicleta como meio de transporte. E aqui em São Paulo, pode-se alugar uma bicicleta em algumas estações do metrô. No programa de hoje, a coordenadora de Educação Física da UniABC, a professora Patrícia Davi, fala sobre os benefícios e as vantagens de se pedalar. O programa Universo UniABC está no ar. Quais são os benefícios de se pedalar? Olha, a gente pode falar de uma maneira geral os benefícios fisiológicos. Então ele vai ter uma melhora do sistema respiratório, do sistema circulatório, do sistema imunológico, do sistema endócrino, né? Do ponto de vista psicológico, ele vai também melhorar, né? A pedalada vai contribuir para autoestima, autoimagem, mais segurança que você sente, mais seguro. E do ponto de vista social, se for pedalar dentro da academia ou na rua com mais alguém, você já está favorecendo as suas relações pessoais, né, com outras pessoas. Então, eu acho que tem essas questões da vantagem de você sociabilizar, né? Então, mesmo não só você... para a saúde, mas também para Isso. fazer o social. Exatamente. Agora, se a gente for falar um pouquinho mais específico, pedalar traz também alguns benefícios do ponto de vista fisiológico, no sentido de contribuir para a perda de peso, né? Então, se você pedalar, você vai estar aumentando o seu metabolismo, vai ter um gasto energético e você vai contribuir para a perda de peso. Claro que, como qualquer outra atividade, vai depender muito da sua intensidade, da duração, da frequência com que você faz essa atividade, mas ele contribui sim por conta do gasto energético numa perda de peso. Aí vem a pergunta, né? Quantas calorias eu perco com essa atividade? Também é muito relativo, porque se falar de caloria, a gente vai ter que falar da condição da pessoa. Então, influi peso, influencia a altura, a idade, o tipo da atividade e a intensidade. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer uma média que quem pedala 1 hora vai perder de 400 a 500 calorias. Pedalar dá para aliviar o estresse? Dá para aliviar o estresse. Por quê? Porque, como ela é uma atividade aeróbia, ela vai favorecer a produção de endorfina, que é um neurotransmissor que vai causar para o indivíduo uma sensação de prazer, de alívio, né? Traz uma melhora muscular? Traz uma melhora muscular. Então, ela vai contribuir para o fortalecimento muscular, mais ainda para os membros inferiores, que são bastante exigidos na pedalada. Então, então você vai sentir a perna um pouco mais torneada, com um pouco mais forte, como a gente diz, né? E os glúteos também, né? Dos membros inferiores com mais intensidade. Então, são esses, de forma geral, os benefícios que a pedalada pode trazer. Segundo um relatório feito por uma universidade alemã, andar de bicicleta fortalece o corpo e a alma. É isso aí? A gente pode considerar que sim, dito pelos benefícios que a gente já falou em relação ao corpo, que são os benefícios fisiológicos, e a alma, que a gente vai entender como os benefícios psicológicos, autoestima, prazer, bem-estar, né? Mas a gente sempre gosta de reforçar que a atividade, ela vai proporcionar esse bem-estar, né? Desde que a gente faça com prazer, que a gente escolha a atividade, faça com prazer, perceba os benefícios, né? E sinta prazer mesmo em realizar aquela atividade. Aí a gente pode concordar com a afirmação. Patrícia, quais são as principais diferenças entre pedalar ao ar livre e aqui para uma ergométrica? Olha, a gente vai falar como atividade física, ao ar livre não vai falar ainda como meio de transporte, né? Pedalar ao ar livre vai te proporcionar um melhor aproveitamento da paisagem, né? Você vai poder estar em contato com outras pessoas,
né? Você vai desfrutar desse ambiente ao ar livre, você está se deslocando de um ponto fixo para outro, né? Agora, existe uma restrição desse tipo de atividade para as pessoas, por exemplo, mais idosas, né? Por conta do equilíbrio, então a gente não indica essa atividade ao ar livre. Até porque também tem outras interferências, então tem as condições climáticas, você vai pedalar num dia de sol, muito sol, protetor solar, um dia de chuva, né? Entre as condições ambientais, então, por exemplo, uma lombada, um buraco, subidas e descidas, né? Que são condições que o meio ambiente, né? São condições naturais, obstáculos que você vai encontrando do pedalar pelo meio na do caminho. rua, né? Agora, você pedalar numa bicicleta estacionária, conhecida como as ergométricas, né? Você já controla mais as condições. Então, por exemplo, temperatura do ambiente, está no ambiente fechado, tem um ventilador, tem um ar-condicionado. Você controla a carga, porque a bicicleta, ela tem, mesmo que a bicicleta que a gente pedale na rua tenha carga, tem esses desníveis, né? Subida, descida. Dentro de um ambiente, geralmente você nas pode academias, simular melhor você isso. simula melhor, você controla melhor a carga, você não tem esses incidentes. Então é um ambiente mais restrito, onde você tem um controle maior da atividade. E aí já é mais indicado também para os idosos. Por quê? Porque a bicicleta, ela já por si só já está equilibrada, então ele só tem que equilibrar o seu corpo, né? Não é que é uma limitação, né? Mas é uma dificuldade. E a ergométrica também, ela diz as calorias que você perde, a distância Existem percorrida. algumas ergométricas mais avançadas que você tem a condição de colocar o seu peso, a sua altura, a sua idade e ela vai calcular pela frequência do seu exercício a quantidade de caloria que você perdeu naquela atividade. E quem pode praticar? Você disse dos idosos, há alguma restrição? Olha, para praticar a atividade de pedalar, as restrições para os idosos, como a gente já colocou, né? E assim, existem algumas restrições de ordem médica, então se você vai fazer, primeira coisa, tem que fazer uma avaliação médica, né? Agora, se você tem problema, por exemplo, de hérnia de disco, né? Um problema muito acentuado na coluna, é uma atividade que não é, talvez, muito indicada. Mas a gente sempre se pauta na avaliação médica, né? O que o médico vai autorizar o indivíduo a estar fazendo. E quais são as recomendações para começar a pedalar? Tem que ter algum equipamento? Olha, para as recomendações de pedalar de forma geral, avaliação médica e orientação de um profissional de educação física para qualidade da prática. Agora, recomendação, se for na rua, com certeza tem uma série de recomendações. A gente já falou do uso do protetor solar, né? Roupas adequadas, um tênis adequado, se hidratar antes, durante e depois, né? Para todas as atividades, uma boa alimentação, né? No seu cotidiano, especialmente antes de treinar, depois de treinar. Agora, equipamento para pedalar na rua, né? Essencial, capacete, cotoveleira e joelheira, né? Agora, dentro da academia, só as vestimentas mesmo, a questão da hidratação, uma roupa confortável. Ainda a gente pode fazer, né, uma observação aqui de algumas recomendações antes da atividade física, que é o alongamento, né? Todo mundo alonga deveria alongar antes de fazer uma atividade, o pedalar também está dentro. Na verdade, o que a gente precisa entender? O alongamento, ele é uma informação para o seu organismo, para o seu cérebro, de que você vai iniciar uma atividade física. Então é importante você fazer para dizer para o seu corpo, olha, estamos nos preparando para fazer uma atividade física. Porém, existem muitos estudos que mostram, né, que afirmam ou que, né, não afirmam algumas informações que a gente tem, como por exemplo, que o alongamento a gente faz o alongamento para prevenir lesão. Na verdade, ele não previne a lesão. Não? Para prevenir lesão, Eu sempre achei que existem fosse. outras condições que você tem que ter para prevenir uma melhor flexibilidade e não um alongamento, uma série de questões. Então, existem muitos estudos que provam isso. Alongar previne lesão. Muitos estudos dizem que não, né? Então a gente precisa entender um pouquinho que, na verdade, ele está preparando sim o nosso corpo e por isso ele é importante, tanto antes quanto depois. Como se fosse um aquecimento. Isso, como se fosse uma preparação para o seu organismo entender que você está entrando em atividade e depois entender que você está saindo da atividade. Mas que não previne lesão, né? Muitos estudos nos apontam isso. E quais são as vantagens que pedalar pode trazer pra gente? Como a gente já falou de muitas vantagens psicológicas, fisiológicas, vamos falar um pouquinho das questões ambientais, né? Que hoje são bastante importantes. Então, pedalar, ela vai favorecer a melhora do meio ambiente em que sentido? Diminuir os poluentes. Se você opta pela bicicleta ao invés do carro, com certeza a sua bicicleta não está emitindo os poluentes no ar, então o ar fica menos poluído. Outra questão, vai diminuir o congestionamento. Um carro a menos na rua, menos congestionamento. Haja visto também que pedalar é um meio de transporte rápido.
né? Ele só perde para moto. Então você não vai ficar preso no congestionamento. Ai, que bom, né? Vai diminuir o seu gasto, porque